tudo. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. A igreja pode se colocar em pé, vamos cantar juntos em agradecimento. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Mais uma vez, só as vozes. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Amém. A igreja pode se assentar neste momento. E aqui estamos nós, neste último domingo do mês de aniversário. Que bom, este mês tivemos muitos visitantes, muitas programações. Foi um mês de muita festa, muita celebração e muita gratidão a Deus pelo que Ele fez em toda a história dessa igreja, tudo o que Ele está fazendo hoje, os nossos projetos, as vidas que estão sendo transformadas pela pregação do Evangelho e tudo o que o Senhor continuará fazendo pelas nossas vidas. E eu gostaria de ler com a igreja um texto que se encontra no Salmo 112, leremos de forma responsiva, e leremos do versículo 1 ao 7. Começa assim: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá sua causa em juízo. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Oremos, meus irmãos. Ó Pai, aqui nós estamos, mais uma vez, para te cultuar, porque nós precisamos de Ti. Nós estamos cientes, Pai, de que precisamos da Tua palavra, precisamos do Teu sustento diário,
Precisamos do teu cuidado, Pai. Precisamos, Deus. Nós pedimos, Pai, pedimos que o Senhor nos torne a cada dia mais confiantes em Ti, para que confiemos tudo a Ti, Deus, e confiemos em Ti. Não temamos frente às tribulações, frente ao que há de vir, mas que saibamos, Pai, que Tu estás acima de tudo, nos defendendo, nos protegendo, nos guiando a Tua igreja pelo Teu Espírito, Deus. E nós somos muito gratos, Pai, gratos pelo que o Senhor fez, o Senhor faz e o Senhor fará. Nós somos gratos, Deus, porque Tu és fiel à Tua palavra e tudo que o Senhor disse será cumprido. Somos gratos, Deus, porque podemos vir aqui e cultuar um Deus imutável, um Deus bondoso, um Deus amoroso como Tu. Somos gratos, Deus, e Te agradecemos. Em nome de Jesus, oramos. Amém. A igreja poderia se colocar em pé novamente para que juntos cantemos. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triune, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso teu amor. Santo, Santo, Santo,
Santo, Santo, justo e compassivo, Deus soberano, excelso Podem se assentar neste momento, meus irmãos. Agora, neste momento, lerei o texto que se encontra em Efésios 5. Lerei do versículo 15 ao 17. Nos introduzirá este tempo de contrição diante do nosso Deus. E diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Meus irmãos, oremos neste momento de forma silenciosa, coloquemos diante de Deus a nossa vida, os nossos caminhos, buscando compreender a sua vontade expressa na sua palavra. Oremos. Jesus, Senhor, me achego a Ti, Tua ira santa mereci, o Teu favor estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas Tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Oh, vem agora, Salvador, livrar-me por Teu grande amor, pois Tu, Jesus, és meu Senhor, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu
Olá, queridos. Olá, queridos. Olá, olá. Som, olá. Olá. Aqui está na internet, então eu preciso. Ele está carregando. Está subindo o upload do arquivo. Agora sim, vamos lá. Graça e paz, meus irmãos. Boa noite a vocês que estão aqui presentes, muito bom tê-los aqui. Também boa noite ao pessoal que está pela internet nos acompanhando nessa noite. Eu gostaria de, primeiro, agradecer a todos aqueles que estiveram no sábado com a gente no movimento ali de evangelização no centro da cidade. Foi um momento muito significativo para a nossa igreja, um momento muito bonito, né? Alguns presbíteros, o presbítero Fábio, o presbítero Américo, estiveram... Presbítero Flávio também, junto com a gente, e foi bacana, alguns jovens, alguns não, né? Muito boa parte da nossa mocidade estava ali envolvida, e isso foi muito legal para exercitar aí a missão da igreja. Uma outra coisa que aconteceu também foi o Chá da Primavera, foi um evento muito significativo da nossa SAF. Eu, infelizmente, estava em um casamento já agendado anteriormente, então eu tive que cumprir esse compromisso, mas eu fiquei sabendo que quem esteve por aqui foi muito grandemente abençoado pela programação da nossa SAF. Então, Deus tem abençoado a nossa comunidade de uma maneira muito grande. Nós louvamos ao Senhor por tudo isso que Ele tem feito. Eu gostaria de dar rápidos avisos a vocês. O primeiro é que, a partir do próximo domingo, às 9 da manhã, nós começamos as aulas de teologia básica, ou aquilo que nós chamamos também de primeiros passos, para quem vai se tornar, ou para quem deseja se tornar membro da nossa igreja. Então, se você tem frequentado a nossa comunidade, as aulas vão acontecer aos domingos, 9 horas da manhã. Essa primeira aula vai ser ministrada de maneira espetacular pelo pastor Guilherme. Então, se eu fosse você, não perderia essa primeira aula. O outro aviso é que nossos grupos pequenos estão crescendo. Nós temos 4 grupos pequenos e, a partir das próximas semanas, nós ganharemos mais 2 grupos pequenos, um na Vila Flora e outro no Jardim Sandra. Então, fique atento que nos próximos dias você deve receber aí pelo seu WhatsApp, se você está ligado nas nossas redes sociais ou no nosso Instagram, Facebook, você vai ver a divulgação desse grupo. Eu quero dizer para vocês que é uma coisa muito importante participar de um grupo pequeno, porque é lá que nós temos um momento de reflexão dentro do sermão pregado no domingo. Então, o estudo do grupo pequeno é uma extensão da ministração do domingo, é um aprofundamento, é um momento de discipulado, é um momento de oração, de comunhão, onde as pessoas vivem a vida em comunidade. Eu gostaria de convidar você a participar. Você percebe que nós estamos aumentando as possibilidades para você participar de um grupo pequeno e não ter mais desculpa, que não dá, está longe de minha casa, não sei a região. Então, a gente está crescendo logo, logo. Se Deus quiser, vamos crescer mais ainda. Próximo aviso, a reformição, a missão da igreja na perspectiva reformada é a nossa próxima série. Se você não sabe, nós vamos sair de uma festa e entrar em outra, porque no mês de outubro nós comemoramos a Reforma Protestante. Então, a nossa série que vai percorrer aí o mês de outubro, na verdade, o mês de outubro, e o primeiro domingo de novembro vai falar sobre a reformição, a perspectiva reformada da missão. Vai ser fantástico, vai ser fantástico. O pregador é sensacional, sensacional. As pessoas estão com saudade dele depois de um mês. Então, na próxima semana, vocês vão ver quem vai ser sensacional. Então, mais algum aviso, meus irmãos? Por último, e o mais importante aqui, vocês sabem que os nossos jovens se mobilizaram e fizeram uma grande festa, o Arraial Missionário, e nós arrecadamos cerca de R$2.000 para enviar aos missionários que fazem parte da base da APMT no Oriente Médio.
Então, esses missionários vão estar recebendo essa oferta. Mas o conselho da nossa igreja, de maneira muito generosa, decidiu que neste domingo a gente vai ofertar a esses missionários a oferta que entrar no nosso cofre, a gente vai dar a eles para que eles possam construir um orfanato, porque eles fazem um trabalho fantástico de resgate de pessoas, de crianças principalmente, de cuidado de crianças, em um lugar muito inóspito. Então, eu gostaria de convidar você, né? Ali tem um QR Code. Se você não veio provido, tem um QR Code. Você faz um Pix diretamente na conta da igreja. O presbiteruário já sabe que o Pix que caiu hoje lá é para oferta missionária, para abençoar esses missionários. Vamos nos colocar em pé, vamos adorar ao Senhor. Neste momento de adoração, você pode vir aqui à frente e ao fundo, entregar o seu dízimo, a sua oferta neste momento. Vamos cantar juntos como igreja. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que em ti estiver, o tesouro maior terá. Vem, vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que em ti estiver, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que em ti estiver, o tesouro maior terá. Vem, vem. Amém. E dessa mesma forma que nós cantamos, nós estamos aqui para adorar o nosso Deus, nós também declaramos que o nosso Deus é grande, Ele é digno de louvor, Ele é digno de ser adorado. Então nessa próxima canção, são canções que nós cantamos ontem na praça, para anunciar, no momento de anúncio do Evangelho, como também uma declaração, né, de que virão adorar a Deus. Muitos virão adorar a Deus. E no fim de tudo, todos reconhecerão que nosso Deus é grande. E neste momento, enquanto você cantar, lembre disso. Lembre que nosso Deus é grande, digno de louvor, digno de ser adorado, digno de ser exaltado. Esse é o nosso Deus.
Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio ao Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio ao Senhor, todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas, incomparáveis, incomparáveis são tuas uma última vez. Incomparáveis são tuas promessas pra mim.
Crianças podem sair nesse momento. Irmãos, é um prazer, um privilégio, mais uma vez, estar aqui com os irmãos, com essa amada igreja, assim como na parte da manhã, a gente celebrar com alegria a bondade e o cuidado de Deus sobre essa amada igreja, 153 anos de graça, da misericórdia de Deus sendo revelada em vocês e a partir de vocês. Eu não compartilhei de manhã, mas trago um abraço, lembrando em tempo da Igreja Presbiteriana de Jaguariúna, igreja que eu pastoreio há alguns anos e tenho tido o privilégio de compartilhar a minha vida com aqueles irmãos, os irmãos que estiverem passando pelo Circuito das Águas, Jaguariúna, indo de repente para Alhambra, Cidade das Flores, ou para Pedreira, Cidade das Louças, vocês têm um lugar para visitar, para conhecer, tá bom? Estejam convidados. Meus queridos, eu quero compartilhar com vocês uma reflexão neste momento e eu acredito que é uma alegria muito grande para todos vocês, membros desta igreja, especialmente você que é membro dessa igreja, o seu pai, o seu avô foi membro dessa igreja, serviu aqui neste lugar, você que chegou há menos tempo, você que de repente está querendo fazer aquele curso que o reverendo Wellington falou aqui sobre os primeiros passos, e para que você também chame esta igreja de sua igreja, você já percebeu que esta é uma igreja cheia, rica de história, de significado ao longo dos anos. Não são 153 dias, 153 meses, são 153 anos, é muita história pela graça de Deus. E é uma alegria muito grande estas portas, elas estarem abertas há tanto tempo. Se você procurar fizer uma pesquisa rápida, você vai perceber que em muitos países da Europa, especialmente nos Estados Unidos também, esse movimento está acontecendo, esse fenômeno tem acontecido bastante. Muitas igrejas históricas, como essa aqui, têm fechado suas portas. Então, é uma alegria muito grande as portas estarem abertas, as portas para a proclamação do Evangelho na cidade de Sorocaba. Mas eu quero compartilhar com vocês que nessa noite, que existe uma alegria ainda maior, ainda maior. Eu quero começar a nossa reflexão nesta noite, compartilhando com você dessa pergunta: o que é capaz de encher o seu coração de alegria? Na sua caminhada, na sua trajetória como ser humano, como profissional, como marido, como esposa, como pai, como filho, o que enche o seu coração assim de surpreendente alegria? Talvez quando o seu time de futebol ganha, isso deixa você feliz. Tem gente que fez assim, tipo, acho que não tem ganhado muito ultimamente, né, Wellington? Talvez quando você celebra, como a gente estava falando hoje pela manhã, dias especiais de celebração de aniversário, então quando você celebra o aniversário do seu filhinho, aniversário de 1 ano, aniversário de 15 anos da sua filha, ou o casamento do seu filho e da sua filha, coisas especiais que enchem o seu coração de alegria. O que é capaz de encher o seu coração de alegria? Está com a mesa cheia da casa no domingo? Com pais, irmãos, filhos, netos, todo mundo ali ao redor, isso enche o seu coração de alegria? O que enche o seu coração de alegria? Na nossa vida, a gente transita em diferentes direções, e no frigir dos ovos, meus irmãos e irmãs, é essa pergunta aqui que faz você encostar a cabeça no travesseiro e dizer se valeu ou não valeu a pena.
É quando você sabe que fez uma decisão que de repente, tomou uma decisão que de repente não necessariamente vai ser boa financeiramente para você, mas você sabe que vai ser melhor para os seus filhos, para a sua família, e você repousa em paz, porque de repente aquilo enche, satisfaz. Este versículo do capítulo 2 da segunda carta dele aos Coríntios, que as coisas em Troade parece que tinham um direcionamento positivo, relativamente tranquilo. Quando ele chegou em Troade, a ideia era plantar uma igreja lá, para que uma igreja se estabelecesse, como essa aqui se estabeleceu lá em 1869, a motivação dele, pregar o evangelho, e ele percebe que o Senhor lhe havia aberto uma porta. Para a gente entender melhor, enxergar melhor isso, eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Qual é a motivação de Paulo? Qual é a motivação de Paulo em Troade? A motivação de Paulo é pregar o evangelho. Paulo não foi lá para ganhar dinheiro. Hoje é tão comum, né? Quando eu conto para diferentes ambientes, assim, quando conheço pessoas diferentes e elas perguntam o seu nome e o que você faz. Quando eu falo assim, eu sou pastor, é como se você fosse brincando com outras crianças, assim, de futebol, aí você pega a bola e fura, assim, acabou a brincadeira. Acabou a graça. O pessoal chega a tampar o bolso, porque eles estão acostumados, infelizmente, com inúmeros líderes religiosos nas últimas décadas no nosso país e no mundo, mas no nosso país especialmente, que têm usado do evangelho, têm usado da igreja para benefícios próprios, não é verdade? Isso, infelizmente, é uma constante. Eu preciso dizer, quando me apresento como sendo pastor, que eu não sou desses. Pode ficar tranquilo. E o que Paulo está fazendo aqui em Troade, ele está com a motivação correta. A motivação de Paulo e das pessoas que acompanham Paulo em Troade é de compartilhar a respeito de Jesus. Ele não vai pregar dinheiro, ele não vai pregar um monte de maluquices sobrenaturais a respeito de batalha espiritual, a respeito de coisas que a gente de repente não consegue mensurar à luz da palavra de Deus e que não são o norte, não são a prioridade daquilo que Deus quer para mim e para você. A motivação de Paulo em Troade, dos discípulos de Jesus naquela igreja, é pregar o evangelho simples e verdadeiro. Essa é a motivação de Paulo em Troade. Uma segunda coisa que a gente observa aqui é que as circunstâncias são favoráveis, porque naquele contexto isso nem sempre era verdade. Muitas vezes, com a motivação correta, eles acabavam experimentando circunstâncias extremamente desfavoráveis, de perseguição física, de perseguição em outro cenário, mas de algum tipo de perseguição. Lá em Troade, a gente não sabe o que é essa porta aberta, mas Paulo diz que o Senhor me havia aberto uma porta. Gente, aparentemente está tudo certo, não tem como melhorar. Se melhorar, estraga. Os líderes têm a motivação correta, existe uma porta aberta, existe um cenário favorável, está tudo bem. Imagine que a Universidade Federal de Troade ofereceu o anfiteatro. Paulo, seguinte, fiquei sabendo que você está querendo aí compartilhar, começar uma igreja nova aqui em Troade, com aqueles que estão seguindo a Jesus Cristo, o crucificado, aquele que dizem por aí ressuscitou. Pode usar o nosso anfiteatro aqui, tem ar-condicionado, tem água para quem vier, a gente oferece até um coffee no final, um lanchinho. O cenário é favorável para essa igreja que se inicia em Troade. A igreja evangélica brasileira, se a gente for generalizar aqui, essa igreja que foi afetada grandemente por essa teologia da prosperidade, esse movimento que envergonha muitas vezes igrejas sérias como essa aqui, esse movimento teria olhado para esse ambiente em Troade e dito, é aqui, é isso, é aqui que a gente vai fincar nossas raízes, é aqui a gente vai ter comodidade, reconhecimento da sociedade, a gente vai ter regalias, não seremos perseguidos, o mercado gospel vai estar muito bem aqui em Troade. A motivação está correta e as portas estão abertas. No entanto, irmãos e irmãs, no contexto da missão, nem sempre o que parece ser a melhor opção, de fato é. Eu não sei como você chega aqui nesta noite, eu não sei como está o seu coração, a sua mente, diante do que você tem vivido, diante do que a sua família tem vivido.
que eu quero alertar você nesta noite é que nem sempre aquilo que parece ser o melhor cenário, de fato, é a melhor opção. Olha o que o texto diz para a gente na sequência, no versículo 13. Ele chegou, entrou de Paulo para pregar o evangelho, viu que o Senhor lhe havia aberto uma porta. Ainda assim, não tive sossego em meu espírito. Ainda assim, não tive sossego em meu espírito. Por que que Paulo não teve sossego em seu espírito? Não era perseguição. O texto está falando para a gente que as portas estavam abertas. Não era, de repente, perseguição de outros líderes, de Pedro ou de Tiago, porque Paulo estava falando alguma coisa equivocada à luz da vontade de Jesus. Não, Paulo estava pregando o evangelho. O que gerou um desassossego no coração de Paulo? O que fez Paulo não sentir paz em seu coração, em seu espírito, de permanecer em Trode, sendo que ele tinha a motivação correta, sendo que as portas naquele local estavam abertas? O que fez Paulo não sentir sossego em seu espírito? Porque não encontrei ali meu irmão Tito. Ainda assim, não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali o meu irmão Tito. Esse é o motivo do desassossego de Paulo. Seu irmão, seu amigo, seu discípulo Tito não estava ali. Gente, o que a maioria das igrejas, dos líderes evangélicos brasileiros faria aqui neste momento, infelizmente? Bom, a motivação está correta, as circunstâncias são favoráveis, Tito não está aqui, paciência, talvez não é da vontade de Deus que ele esteja, é da vontade de Deus que eu esteja aqui. Afinal de contas, tudo está indo muito bem. Tito não está aqui, o problema é dele. Talvez Tito tenha desistido da fé, talvez Tito tenha encontrado um outro caminho, e depois a gente conversa, depois a gente se acerta. Quer saber? Eu vou permanecer aqui em Trode, porque aqui as coisas irão muito bem, a médio e longo prazo. O que Paulo faz? O que Paulo faz? Eu aprendo aqui, meus irmãos e irmãs, que motivação correta e circunstâncias favoráveis, que é tudo que a gente quer na vida, não são as coisas mais importantes e não devem definir nossos caminhos e escolhas. Gente, motivação correta é algo extremamente importante. Circunstâncias favoráveis são coisas extremamente desejáveis para mim e para você. É extremamente desejável que vocês, enquanto igreja presbiteriana aqui em Sorocaba, tenham circunstâncias favoráveis para que o evangelho seja pregado e todas as pessoas que podem ser tocadas pelos diferentes relacionamentos que vocês têm, para que isso aconteça de fato. Isso é desejável. A motivação correta, ela é imprescindível. No entanto, elas não são as coisas mais importantes ainda, e não devem definir nossos caminhos e escolhas. Para Paulo, as portas abertas em Trode são coisas importantes, mas há uma alegria ainda maior. Essa igreja, ela está com as portas abertas há 153 anos. Inúmeros líderes, pastores, presbíteros, famílias. Eu estava imaginando hoje ali, enquanto a gente estava aqui em pé cantando, e a equipe de música aqui cantando, e eu com o meu filho Gael no colo, e ele querendo vir para cá, ele querendo correr e subir aqui. Fiquei imaginando quantas crianças tiveram essa ideia ao longo dos tantos anos que essa igreja está aberta. Quantas crianças não pode subir lá em cima, não pode. Quantas crianças, talvez você, adulto, foi uma dessas crianças. Isso é muito legal, isso é muito importante, gente. Essa igreja estar aberta há tanto tempo, mas há uma alegria ainda maior. O fato de o reverendo Wellington e todo o conselho dessa igreja, ao longo das décadas, ao longo de todos esses anos, ter a motivação correta, isso é muito importante, mas isso não é o mais importante.
O fato de vocês terem tido circunstâncias favoráveis ao longo da história, em diferentes momentos, isso é muito legal e desejável. Que ótimo que isso aconteceu e que acontece, e oremos para que continue acontecendo. No entanto, isso não é o mais importante, existe uma alegria ainda maior. O que Paulo faz? O texto diz para a gente, que porque não encontrou ali seu irmão Tito, olha o que ele diz: por isso despedi-me e fui para a Macedônia. Gente, Paulo é um exemplo para a gente, certo? Paulo é a referência, tirando Jesus, o Messias, Paulo é a referência no Novo Testamento. A maioria do Novo Testamento foi escrita por ele, textos, cartas escritas por ele. Paulo é uma referência para a gente de uma pessoa submissa à vontade de Deus e envolvida na missão. Paulo, ele é um plantador de igrejas. A partir do ano que vem, a partir de janeiro, o reverendo Wellington compartilhou aqui nessa manhã, eu e minha família, nós estaremos saindo de Jaguariúna, cidade onde nós estamos desde 2015, para iniciarmos um projeto de plantação de uma nova igreja na cidade de Curitiba. Estaremos fazendo esse movimento, e tudo que eu tenho no meu coração de desejo é que nós não percamos a motivação, que a motivação seja correta, pregar somente o evangelho simples, verdadeiro, e a nossa oração é que as circunstâncias sejam favoráveis. A gente ora nesse sentido, mas isso não é o mais importante. Paulo, com tudo isso favorável na direção dele, do grupo que estava com ele, Paulo faz o seguinte: pessoal, desculpa, está indo tudo muito bem aqui, a motivação é correta, as circunstâncias são favoráveis, mas olha, desculpa, Tito não está aqui, eu não posso ficar aqui se Tito não está aqui, eu me despeço de vocês, vou continuar em oração por vocês, que esse trabalho cresça, porque ele é do Senhor, no entanto, eu não posso ficar aqui, eu vou para Macedônia. Essa é uma informação muito, muito, muito profunda, muito importante. Lá no capítulo 7, ainda na segunda carta de Paulo aos Coríntios, a gente vai perceber que Paulo volta nesse assunto. Se você continuar aqui no versículo 13 do capítulo 2, você percebe que Paulo começa a mudar de assunto, mas lá no capítulo 7, no verso 5, ele volta a este assunto, ele volta a essa questão, e ele agora está contando sobre quando ele chega na Macedônia. Então ele já ficou em Troade, as coisas lá estavam favoráveis, ele percebeu a ausência de Tito, ele sai de Troade e vai para Macedônia. Lá no capítulo 7, verso 5, ele volta a falar sobre isso. Olha o que o texto diz para a gente: pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Mudou alguma coisa, parece? Mudou completamente o cenário. Em Troade estava tudo indo muito bem, mil maravilhas, paz, tranquilidade. Na Macedônia o bicho está pegando. Olha, gente, o que o texto diz para nós? Quando eles chegam lá, não tiveram nenhum descanso, nem um dia assim para dizer que foi tranquilo. Eles foram atribulados de toda forma, conflitos externos, perseguição talvez na cidade, de forma externa, líderes da cidade, líderes religiosos, líderes políticos perseguindo esse grupo, essa nova igreja na Macedônia, e além disso, temores internos, porque as pessoas do grupo também estavam com dificuldades, com problemas. Para a gente enxergar melhor, qual é a motivação aqui na Macedônia? Pela história de Paulo, nós entendemos que a motivação é pregar o evangelho, só que não é mencionado isso no texto. Com relação à Macedônia, a motivação, ela não é mencionada. Nós acreditamos, por toda a história do apóstolo Paulo, que era pregar o evangelho, no entanto, ela não é mencionada aqui. Quais são as circunstâncias? As circunstâncias, meus irmãos e irmãs, são as piores possíveis. Eu oro para que não sejam essas circunstâncias que eu, minha esposa, meus filhos, o grupo que está se iniciando lá em Curitiba, que não sejam essas circunstâncias que nos esperem lá, porque são circunstâncias dificílimas, conflitos externos, temores internos.
Eu pergunto para você, essa igreja brasileira, que quer tudo fácil, que quer dinheiro, que quer ostentar, que quer aparecer, que quer apenas os milagres de Deus e não necessariamente Deus, o que ela faria aqui na Macedônia? Ela daria no pé. Ela daria no pé, porque não é de Deus ficar aqui. Eu acho que Deus está mandando a gente voltar para Troade. Eu acho que Deus está mandando a gente ir para um outro lugar mais tranquilo. Aqui na Macedônia está muito complicado. Eu acho que não é da vontade de Deus que a gente fique aqui. A igreja brasileira que quer facilidade, ela sairia da Macedônia. Agora, quando a gente olha para essa igreja presbiteriana de Sorocaba, esses 153 anos de muitas coisas boas, e em dias especiais, em meses especiais como este, a gente celebra as coisas boas, certo? Mas, gente, com certeza essa igreja viveu inúmeros momentos dificílimos, dificuldades entre famílias, dificuldades assim, a ponto de fazer as pessoas questionarem, será que é de Deus? Será que vale a pena a gente continuar? Coisas terríveis devem ter acontecido lá nos primeiros anos, nas primeiras décadas. Mas uma coisa que eu aprendo, com base aqui nesse texto, com base na história desta amada igreja, é que no contexto da missão, circunstâncias desfavoráveis são terreno fértil para a ação poderosa de Deus. No contexto da missão, as circunstâncias desfavoráveis, elas não são um problema, elas são fertilidade, elas são um terreno fértil para a ação milagrosa, sobrenatural do Senhor da história. E aqui nesse texto nós percebemos que na Macedônia, Paulo e os discípulos de Jesus que estão com ele, eles não têm facilidade ali, as portas não estão abertas, pelo contrário, estão cerradas, estão trancadas a 7 chaves, os dias são difíceis na Macedônia, mas no contexto da missão, circunstâncias desfavoráveis são terreno fértil para a ação poderosa de Deus, vivemos dias difíceis, meus irmãos e irmãs, polarização política, relativismo a respeito de todos os assuntos, discussões a respeito de princípios que para nós, discípulas de Jesus, são inegociáveis, e nesse contexto, muitos discípulos de Jesus, eles têm dado um passo para trás. Desculpa, Carlos, a gente não discute, política, a gente não discute time de futebol, e a gente não discute religião. É complicado, a gente entra em alguns assuntos, e esses assuntos são complicados, às vezes o meu amigo lá da faculdade deixa falar comigo, a pessoa que trabalha comigo, de repente não vai entender, então assim, eu prefiro não entrar nesse assunto. Vivemos dias difíceis mesmo, realmente vivemos tempos caóticos, e a internet, a velocidade da informação, toda hora você está atualizado aí a respeito do que aconteceu no mundo nos últimos 60 minutos, se você entrar agora no G1 aí, você vai ter inúmeras informações, em sites de notícia, você vai ter inúmeras informações a respeito de tudo que está acontecendo no mundo. Agora, os tempos são difíceis, isso é verdade, mas os tempos difíceis, as circunstâncias desfavoráveis, são terreno fértil para a missão, porque Deus ainda quer fazer em vocês, e a partir de vocês, igreja presbiteriana de Sorocaba, Deus quer fazer infinitamente mais. Olha o que o texto diz para a gente a partir do verso 6. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Olha que interessante, eles estão em Troade, tudo está indo muito bem, as portas abertas, Tito não está lá, Paulo não tem sossego em seu espírito, então ele sai de Troade e vai para Macedônia, ele chega na Macedônia, lá está o caos, tiro, pancadaria, está tudo dando errado lá, conflitos externos, temores internos, porém, Deus que consola os abatidos, e Paulo está se inserindo aqui, nós que estamos aqui na Macedônia, discípulos e discípulas de Jesus, estamos abatidos, isso é verdade, nós estamos mal, nós estamos tristes, nós estamos sofrendo, os dias não estão fáceis, mas Deus nos consolou. Como que Deus consolou? Uma oferta generosa?
Uma família rica da Macedônia decidiu dar $1 milhão para a missão na Macedônia. É assim que Deus consolou a Paulo e a igreja na Macedônia? Com as portas abertas: olha, vocês podem pregar aqui, não vamos mais perseguir vocês, então vocês podem pregar aqui na Universidade Federal da Macedônia, o anfiteatro está aqui, vocês podem usar à vontade, quanto tempo vocês quiserem. Foi assim que Deus consolou a Paulo e aos discípulos de Jesus na Macedônia? Não. Deus consolou a Paulo e aos discípulos de Jesus naquele local difícil a partir da chegada de Tito. A partir da chegada de Tito. O que aconteceu quando Tito chegou? O que será que eles ficaram fazendo? Será que eles conversaram bastante? Foram orar juntos? O que será que eles fizeram? Versículo 7 diz que o que eles fizeram são coisas muito simples. Olha o que Paulo diz: ele nos falou da saudade, ele nos falou da tristeza, e ele nos falou da preocupação de vocês por mim. Gente, sabe o que é isso? É uma conversa de amigos. Sabe quando você se encontra com um amigo querido, há muito tempo você não vê, não vão conversar só sobre coisas boas, vocês vão conversar sobre saudade, vocês vão conversar sobre tristezas daqueles que estavam ou não estão mais presentes, vocês vão conversar sobre preocupações. Tito compartilhou coisas cotidianas, coisas ordinárias, coisas simples com Paulo. E olha, gente, o que isso significa para Paulo. A primeira alegria aqui nesse texto é o fato de Deus consolar a Paulo e aos discípulos e discípulas de Jesus na Macedônia com a chegada de Tito. Mas olha o que o texto diz, que ele nos falou da saudade, da tristeza, da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior, ainda maior. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Você que é membro dessa igreja há muitos anos, você que é discípula de Jesus, vindo de outra comunidade cristã, e está aqui há pouco tempo talvez, eu quero que você perceba ausências aqui neste momento, porque perceber a presença é muito bom. A gente falou disso de manhã. Celebrarmos momentos importantes é um convite para olharmos para as pessoas de uma forma mais especial. Mas eu quero que você olhe neste momento de uma forma diferente, você perceba ausências aqui. A motivação, gente, dessa igreja continua correta: pregar o Evangelho, a história a respeito de Jesus, que morreu na cruz, ressuscitou 3 dias depois e tornou o reino de Deus possível, presente para mim e para você. Essa mensagem que vai ser pregada aqui, vez após vez, não tenho dúvida disso. É essa mensagem que manteve esse lugar aberto por tanto tempo. As circunstâncias serão favoráveis. É uma igreja relevante no cenário de Sorocaba. É uma igreja conhecida. É uma igreja conhecida por inúmeras famílias aqui da cidade, mesmo pessoas que nunca pisaram aqui dentro. Mas a pergunta que eu faço para você hoje: onde estão os Titos? Que em função da ausência deles, o nosso coração acaba ficando desassossegado. Onde estão os Titos que andavam com a gente, deveriam estar sentados aqui, mas não estão aqui nessa noite por um ou outro motivo, porque se decepcionaram com lideranças, se decepcionaram com pessoas aqui da igreja, ou por problemas externos, acabaram deixando e desanimando na caminhada. Onde estão os Titos? Eu quero desafiar você nessa noite a celebrar de dentro para fora. É muito bom celebrar, é muito bom ter um olhar especial a respeito daquilo que Deus está fazendo em nossa história, mas à luz dessa palavra, há uma alegria ainda maior. Há uma alegria ainda maior do que simplesmente celebrar mais um ano de aniversário. Essa alegria é trazer de volta os Titos. Trazer de volta os Titos e gerar um problemão para o conselho dessa igreja a respeito de espaço. Onde estão os Titos? Uma igreja que fica por tanto tempo aberta, ela é milagrosamente abençoada e a gente celebra isso de uma forma muito especial.
Mas, ao mesmo tempo, muitas pessoas entraram aqui, se tornaram membros, fizeram os primeiros passos, e infelizmente não estão aqui mais. E eu não quero jogar um peso para vocês, pelo contrário, eu quero convidar vocês a gente desfrutar, a gente recomeçar uma caminhada em busca dessa alegria ainda maior. Quando os títulos estiverem presentes de novo, falando o quê? Falando sobre saudade, falando sobre tristeza, falando sobre preocupações, mas juntos de nós, juntos de nós. O teólogo Hans Burke disse uma frase que ficou conhecida, e muitos pastores hoje usam, postam uma foto lá com amigos, pastores, líderes, e aí eles colocam essa legenda: o reino de Deus é um reino de amigos. Eu estou aqui nessa manhã porque eu sou amigo do reverendo Wellington. O reverendo Wellington é meu amigo, nossas famílias são amigas. É muito gostoso estar aqui com vocês e conhecer cada um de vocês neste dia, mas para mim é muito especial ver o que Deus está fazendo na vida do meu irmão, e a partir da vida do meu irmão, do meu amigo, porque o reino de Deus é sobre amigos, e nós temos sido convidados em um tempo de muito individualismo, a agirmos, a vivermos pelo que a gente quer, do jeito que a gente quer, para que gere benefício apenas para nós. Quando eu era criança, na escola bíblica, eu aprendi uma música que era mais ou menos assim, caminhando vou para Canaã, lembram? Aí tinha uma segunda parte que era assim, eu não sei se era assim aqui também, porque eu sei que em diferentes lugares essa segunda parte cantada diferente. Se você não vai, não impeça a mim. Eu lembro assim, eu não sei se vocês já ouviram assim. Gente, olha que absurdo essa musiquinha, porque assim, se você não vai, o problema é seu, porque eu estou indo. Mas o reino de Deus, gente, ele não é sobre isso. Ele não é sobre isso. A caminhada importa tanto quanto a chegada, a companhia importa tanto quanto a chegada. Aqueles que não estão aqui, eles fazem falta. Os títulos que não estão aqui, os abraços dos títulos que não estão aqui, fazem falta. Fazem falta. Eu quero desafiar você, neste momento, a pensar. Talvez só você vai lembrar dessa pessoa, porque a pessoa que está do seu lado vai lembrar de outra. Mas lembre-se de amigos, de amigas que estavam aqui com a gente, de títulos queridos, que não estão mais. Você perceba que o texto aqui não conta para a gente por que Tito não chegou em Trode. A gente não sabe se foi culpa dele, porque Tito é um vacilão. Marcamos aqui em Trode e ele não veio. A gente não sabe se houve um problema de enfermidade. A gente não sabe se de repente ele foi preso e ficou impossibilitado de se locomover até Trode. Nós não temos essa informação. O que a gente tem de informação é que Paulo, sem Tito, não quer continuar. Sem o meu amigo, eu não vou continuar. Eu vou para Macedônia atrás dele e ver o que está acontecendo. O que essa igreja fez ontem pela manhã, de sair na praça, entregar Bíblias, esse é um gesto, é um indicador de algo que tem que fazer muito sentido para nós enquanto igreja. Isso tem feito sentido para vocês nos últimos 153 anos, e tem que continuar fazendo, para que os títulos voltem, e haja uma alegria ainda maior. Essa ideia que Paulo teve de sair de Trode, de ir até a Macedônia, gente, isso não é mérito de Paulo. Evangelho de João, capítulo 15, verso 13, o texto diz para a gente que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. É Jesus falando isso. Essa ideia não foi ideia de Paulo, essa foi ideia de Jesus. Ele deu a vida por seus amigos, ele deu a vida por seus amigos. Jesus se entregou, um amor sacrificial na minha e na sua direção, na minha e na sua direção. Para quê, gente? Para que nós não nos perdêssemos em uma vida sem significado.
Motivação correta, ótimo. Tenha motivações corretas, alinhe a sua vida a partir da perspectiva do Evangelho. Isso vai fazer bem para você e para sua família, não tenha dúvidas disso. Circunstâncias favoráveis são desejáveis, mas há uma alegria ainda maior. Revermos e abraçarmos, falarmos sobre tristeza, saudade e preocupação com amigos queridos. Nesse sentido, eu quero convidar você para a gente refletir e praticar. Quero desafiar você em algumas coisas. Primeira delas, não permita que circunstâncias favoráveis distanciem você dos seus amigos. É interessante, porque eu poderia falar, não permita que circunstâncias desfavoráveis, mas nesse contexto aqui, o que poderia ter distanciado Paulo de Tito eram circunstâncias favoráveis. Não permita que circunstâncias favoráveis distanciem você dos seus amigos, dos seus contatos, daqueles amigos que de repente não fecham uma mão que você tem. Não permita que circunstâncias favoráveis façam isso. 2, quando participamos do que Deus está fazendo na história, acompanhados de bons amigos, desfrutamos de uma alegria maior do que qualquer conquista. Paulo poderia ter ficado conhecido como o rei de Troade, o dono de Troade. Spurgeon ficou conhecido como o príncipe dos pregadores, por pregar inúmeras vezes na mesma cidade, na mesma catedral. Talvez Paulo ficasse conhecido assim também, o príncipe dos pregadores de Troade, mas essa conquista não seria maior do que a alegria que ele sentiu ao abraçar Tito em um reencontro emocionante que eles tiveram. E 3, quem são os amigos que você precisa procurar nos próximos dias para de maneira intencional compartilhar vida? Irmãos e irmãs, esta não é uma reflexão para os jovens. Os jovens têm mais facilidade para interagir, porque eles estão num momento de vida onde eles interagem com mais facilidade na escola, na faculdade, no trabalho, nos momentos de lazer. Mas você, que está com 60, 70 anos ou mais, você tem amigos que só você consegue tocar, que esses jovens não conseguem, que esses jovens não têm network, não tem contato com eles. É você que vai ter, é você que precisa acessar esses velhos amigos. Você que de repente, mas eu não sei falar, mas você sabe conversar com um amigo, você sabe puxar um assunto com uma amiga. É sobre isso que o texto está falando. E essa pergunta que eu faço para vocês antes de orar, é muito importante, muito prática. O que diz, o que reverbera na nossa vida, a respeito do que Deus fez em nós, é o nosso comportamento na direção das pessoas que nos cercam. Se Deus tem transformado a sua vida, se Deus tem sido gracioso na sua história, e você como parte dessa comunidade tem visto isso ao longo dos anos, eu quero desafiar você a pensar em algumas pessoas, talvez uma pessoa que venha à sua mente neste momento, mas para que de maneira intencional, você de repente marque um café, convide essa pessoa para comer uma pizza, para comer um churrasquinho, ou para, sei lá, correr junto, para se encontrar em algum lugar, para de maneira intencional, falar de quê? Falar da igreja? Não necessariamente. Falar de saudade, falar de tristeza, falar de preocupações, porque amigos compartilham vida real, mas não deixe os títulos para lá. Paulo não deixou. Eu tenho certeza que Deus nessa noite quer de mim e de você, que nós saiamos daqui de maneira intencional na direção dos títulos. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos, gostaria de orar com você. Deus de graça, obrigado por sua palavra, obrigado porque este ensinamento, a partir da vida de Paulo, de Tito, ele
é transformador. Mas obrigado acima de tudo porque o Senhor Jesus entregou a sua vida em favor de seus amigos. Obrigado, Jesus, porque quando nós não éramos seus amigos, obrigado, Jesus, porque quando nós éramos seus inimigos, o Senhor nos amou de forma sacrificial, nos convidando a nos assentar em uma mesa incrível. Obrigado, Senhor, porque isso é graça, não tem a ver com merecimento, não tem a ver com crédito da nossa parte. Obrigado, Deus, que o Senhor gere em nossos corações esse mesmo desejo, essa mesma ação na direção dos títulos que estão por aí. Faz isso, Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. O reino de Deus é um reino de amigos. E nós nos tornamos amigos pelo sacrifício de Cristo Jesus. O alto preço foi pago por mim e por você. Quero convidar os meus irmãos presbíteros a se chegarem à mesa. Quero pedir ao pastor Carlos que fique aqui ao nosso lado. Na noite em que Jesus foi traído, e foi traído pelos seus amigos, nessa noite Jesus, ele pegou o pão e disse aos seus discípulos: este é o meu corpo partido em favor de vocês. Após ceiarem, Jesus, ele pega o cálice e ele diz: este é o sangue, é o cálice da nova aliança, o meu sangue vertido em favor de vocês. Todas as vezes que vocês se reunirem, façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Porque todas as vezes que nós nos reunimos como igreja, e nós partimos o pão e bebemos do cálice, nós anunciamos a morte de Cristo Jesus. Mas não somente a morte dele, nós anunciamos a ressurreição dele. Mas não só a ressurreição, nós anunciamos que ele está voltando. E essa é a nossa maior esperança. A nossa maior esperança é que o nosso grande Senhor e Mestre, e como ele diz no Evangelho de João, não chamo mais vocês de servos, eu passo a chamar a vocês de amigos. O nosso amigo está voltando para nos resgatar. Louvado seja o nome do Senhor. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração
necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. necessita mais de ti. Suas vozes, renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Alguém de maneira involuntária foi omitido da distribuição dos elementos? Se não, quero convidar você a abrir o dispenser e todos juntos comermos do pão e bebermos do vinho. Senhor, nós queremos agradecer, Pai, por tudo que o Senhor fez na história da Igreja Presbiteriana de Sorocaba. Nós olhamos para trás e o nosso coração se alegra porque a Tua boa mão esteve sobre nós, ó Deus. Nós olhamos para o futuro, Senhor, e o nosso coração se enche de esperança, porque sabemos que o Senhor está cuidando de todas as coisas, que nenhum dos Teus planos pode ser frustrado. Louvado seja o nome do Senhor, ó Pai. Nós Te agradecemos por cada irmão, irmã, homem e mulher, jovem, criança, adulto, velho. E pedimos a Deus que a profecia do profeta recaia sobre nós. Que os nossos jovens tenham visões e os nossos velhos sonhem, Pai. Que o Espírito Santo seja derramado na nossa história, no nosso futuro. E essa igreja seja um sinal de esperança, Deus.
na cidade de Sorocaba. Nós te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Posso terminar? Então. Nós estamos chegando ao final do nosso encontro. E foi semana após semana de muitas palavras abençoadoras. Foram cultos inspirativos, foram momentos de quebrantamento. E eu posso olhar para esse mês e dizer: o Senhor nos visitou. O Senhor nos visitou. Então a gente vai celebrar agora. Quero convidar todos. Eu vou impetrar a bênção e a gente se dirige ao salão social. Nós vamos ter ali uma pequena recepção, singela, mas para juntos. Como o reino de Deus é um reino de amigos, eu peço para você, não saia sem pegar um pedaço de bolo com a gente. Para a gente é muito importante a sua presença e você estar por aqui. Nós queremos, como igreja, ser a sua família estendida, porque o reino de Deus é um reino de amigos. A igreja pode se colocar em pé. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês hoje e para todos sempre. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço.